Então, assim, eu acho que dois povos foram muito superestimados ao longo da história, que é... Do ponto de vista da batalha? Do ponto de vista da batalha como guerreiro, Aham. que é espartano e samurai, cara. O espartano era pica, né? Ô, meu amigo. 300, pô. Entendeu? Ficaram lá. Não, e outra, This o melhor, is o melhor, Sparta! o melhor é Esparta na Batalha Marítima. Que os caras representaram pra Salvaram a caramba. Grécia, né, Poxa, cara? Os caras salvaram a Grécia, meu Deus do céu, cara. Pau no cu do Xerxes. Então, assim, o filme 300, ele criou um culto. Não adianta, eu vou dizer isso até o fim. Aí, de novo, vai aparecer 2 ou 3 aí nos comentários dizendo: mas é só um filme, o cara tá falando de filme, blá, blá, blá. Não é o filme, é a ideia por trás que o filme passou, do que é ser espartano, né? Novamente, você, por exemplo, motorista de ônibus, o cara rala pra caramba todo dia, assistiu o filme lá. Ele sabe que um monte de coisa ali, cabeça de bode, Xerxes de 5 metros de altura, o cara sabe que aquilo ali é fantasia. Mas o espartano, da bravura, de nunca se render, aquilo acaba ficando na cabeça mesmo. É inevitável, não é? Eu lembro quando eu vi o filme, eu era adolescente, cara. Eu tinha... Foi 2006 que o filme lançou, se eu não me engano. Acho que foi 2006, eu era adolescente. Também não sei. E eu lembro que eu fiquei assim, caraca, os caras eram muito brabos. Pô, espartano, cara, os melhores do mundo, os maiores, os caras nunca se rendiam, né? Então fica aquela coisa mesmo do brabão, do machão, né? Mas aí quando você vai estudar a história, você vê que não rola nada daquilo, cara. Nada mesmo. São superestimados, não só porque o filme acabou passando essa ideia, como quando você vai, por exemplo, ler a história. Quando você lê Heródoto, você vê os espartanos em muitas batalhas. Por exemplo, a batalha mais famosa, porque Termópilas do filme foi uma derrota. Leônidas morreu. Os 300 morreram e os outros 7 mil gregos morreram também. E muita gente diz assim, mas foi para só segurar o avanço persa. Eles só foram para segurar. Sabiam que iam morrer e foram para segurar. 5 dias, 7 dias. Só que Heródoto, que é o cara que escreve sobre a batalha, ele diz claramente, a ideia da batalha, no livro 7 de Heródoto, era não deixar os persas avançarem. Era derrotar os persas. Não era uma batalha só de sacrifício para você ir, para morrer e tal. Era para segurar de fato. Então eles foram derrotados ali. Não seguraram. Não deu certo, por causa da traição também e tal. Isso tudo faz sentido. Então houve uma derrota ali. Não conta isso como uma vitória. Foi assim do ponto de vista heróico, porque se sacrificaram? Claro que foi. Mas eles se esperava-se que eles poderiam ganhar sim. Achavam-se que eles poderiam ganhar. Só que aí na outra batalha do final do filme, que tá o cara lá, o caolho, né? Fazendo aquele coach motivacional lá pra galera e tal. No livro de Heródoto, se a gente lê Heródoto, aí já é no livro 9 dele. Os espartanos estão perdidinhos, igual peru tonto, cara. Não sabe o que fazer na frente dos persas. Não sabe o que fazer. Pausanias é o general, é o líder dali. O cara tem tanto medo dos persas que ele pede para os atenienses lutarem com os persas. Aí eles trocam de posição. Os espartanos vão para frente dos outros gregos e os atenienses vão para frente dos persas. Aí os persas não querem lutar com os espartanos, porque vocês não são os brabões? A gente quer sentir se vocês são mesmo. Aí eles trocam de novo. Os espartanos voltam, saem da frente dos persas e os atenienses vão de novo para frente dos persas. Então eles fogem, e não só nessa parte. Depois eles fogem, continuam fugindo também correndo. Literalmente correndo dos persas. E os persas chamam os caras de covardes, os próprios gregos chamam isso de atitude covarde. Aí, por fim, os persas acabam indo atrás dos espartanos, junto com... Os espartanos não era a maior parte do exército. Eram, se eu não me engano, 4.000 espartanos, e tinham mais atenienses, inclusive, na Batalha de Plateia do que espartanos. E mais outros gregos lá, 30.000 gregos, enfim. Nossa, era uma pequena parte, então. Era uma pequena parte, pequeníssima parte. Aí, por fim, então, quando os persas vão atrás para lutar contra os espartanos, aí eles se engalfinham de fato, falange contra o exército persa, e os espartanos, junto com os outros gregos, conseguem vencer. Mas até isso acontecer, os caras correm. Heródoto diz com todas as letras, com medo. Eles temiam os persas. Aí vão dizer o seguinte, é retirada estratégica. É medo.
Ué. Entendeu? O Heródoto diz claramente, é medo. Então não tem essa de retirada estratégica. Os caras estavam com medo. Então eles não lutaram. Em outras batalhas, a gente lê Heródoto, a gente vê, tipo assim, muitas vezes os espartanos, assim, com uma liderança fraca, não sabem o que fazer. Tem que... Temístocles na batalha de Artemisium, que foi até no segundo filme fala o iniciozinho da batalha ali. Ele Teve um segundo filme? Teve, cara, outra porcaria. Porra. Teve o segundo de batalha naval, não lembra, não? Eu não vi essa Ele porra. sobe no cavalo. Eu nem chovendo, sabia. então- O cara sobe no cavalo no meio do navio. Assim, o navio tá quase todo adernado, assim, todo molhado, o cavalão sobe lá. O cara sobe com o cavalo, assim, ó, tranquilaço. Só não tira espada das costas, porque se tirasse, aí seria o clímax da parada. Porra, mas e no exército espartano, no exército persa, tinha lá os imortais, não é? Esses eram pica. Existiram mesmo. Eles eram a tropa de elite do exército do exército persa. Mas, claro, não daquele jeito, né? É porque é o seguinte, Heródoto, ele conta pra gente que os persas, eles eram caras extremamente inteligentes, bem organizados. Tem até um debate lá entre eles sobre qual era a melhor política, a oligarquia, a monarquia ou a democracia. Então, assim, os caras respeitados pela Grécia. Só que eles são colocados no filme, e óbvio, baseado no quadrinho e tal, mas passa pra gente a percepção de que os persas eram o quê? Uns grandes filha da puta. Nossa, Cara, uns roubados, loucaços, uns caras pervertidos e aquela loucura toda. Então, se a gente não lê, a gente acaba ficando sem querer com essa imagem. Foi baseado no quadrinho, mas quantas pessoas sabem que foi baseado no quadrinho também? E o Xerxes botava a cara assim nas batalhas mesmo? Nada. Tá maluco. Ficava assistindo no camarote, pô. Ficava assistindo no camarote. Pois é, ficar arriscando tomar uma lançada na cara, pô. Isso aí, não rolava. Os gregos, os líderes gregos, os generais, até os reis, eles estavam no campo de batalha. Mas o imperador persa, ele tinha o mundo na mão, cara. Pra que ele ia ficar lá, no meio do povo? Nada a ver. Ele não Operacional, precisava. nada a ver. Isso. Então, assim, os espartanos acabaram criando essa áurea dos maiores guerreiros. Eu fiz um levantamento, depois eu vou até compartilhar com a galera, das principais batalhas entre 500 até 330 aproximadamente antes de Cristo, quando teve um embate principal entre as principais batalhas entre gregos e entre persas também. Os espartanos perderam mais batalhas do que ganharam, cara. Isso é um fato. De onde você acha que isso vem do filme, essa... Não só do filme. O filme ajudou muito a criar essa cultura pop. Porque assim, eu era bem mais novo, eu devia ter uns 12, 13 quando lançou o 300, né? E assim, até então eu nunca tinha visto os espartanos. Depois você vê, põe em tudo, tem marca de luva de Isso, boxe, cara. Porra, tem o God of War, pô. Isso! Você Boa. tem coaching que vai pegar e vai falar do Leônidas, vai colocar a Isso. imagem lá. Do machão, Isso, né? mas- Da honra, né? Espartano. Mas isso vem dessa época, né? Vem da gente aqui na cultura pop, ou eles mesmos já faziam esse marketing na época? Já tinha esse marketing na época. Ah, Já tinha. tá. Os espartanos acabaram criando uma imagem... Porque, tipo assim, Esparta era metade do Peloponeso, cara. Era assim... a Esparta, como cidade dominadora, ela tinha quase que... Ela tinha 3 vezes mais do que quase todas as outras cidades gregas. Então, teoricamente, esse lance do território, sabe? Ser grandão... E eles terem derrotado os Tegeatas, que eram outro povo que eles andaram batalhando ao longo de muitas décadas. E perdiam muitas vezes. Perdiam, até que por fim conseguiram vencer. Aí eles dominaram toda a Lacônia, cara, que é literalmente a metade do Peloponeso para baixo. Então aquilo acabou, aos olhos dos gregos, pô, cara, eles dominam um território grandaço, eles têm mais população do que todos os outros povos. E eles passando essa imagem de que tinham treinamentos especiais, de que nunca recuavam, lutavam até o fim. Alguns escritores ali, isoladamente, contavam essa história também, mas não com todas as letras. Só que eles eram, assim, excelentes guerreiros. Alguns até diziam assim, que eram os melhores guerreiros. Se você pegar, por exemplo, Xenofonte, que é um dos escritores mais famosos sobre a história de Esparta, o cara vai dizer que os espartanos eram os melhores. Só que ele foi contratado pelo rei Agesilau, cara, segundo rei de Esparta. Pra dizer essa porra. Isso. Então, assim, já foi vindo desde essa época. Só que você não pode pegar uma ou duas fontes e dizer o seguinte, pô, esse cara disse que os espartanos são os melhores da Grécia. Esse outro cara aqui diz também. Pronto, logo eles são. Então, aí um exemplo que eu costumo dar pra galera é o seguinte, imagina foi até meu professor Karnal.
Ele diz assim, exemplo, muito exemplo isso, situação hipoteticamente hipotética falando. Che Guevara foi um grande herói. Che Guevara foi um grande... Ele escreve isso no livro. Aí, a galera lá de 500 anos à frente, ou 1000 anos à frente, vai pegar esse escrito do professor. Isso vai ser verdade? Depende do ponto de vista de cada um. Sim. Do professor, se ele pensar isso, Mas isso significa que todos os gregos pensavam assim? Claro que não. Às vezes ele tinha um viés político. A Esparta era muito admirada pela sua ditadura, pela sua oligarquia. Tipo assim, uma minoria nobre controlava a maioria. E todo mundo era obediente ali. Então, para eles, aquela ordenzinha era uma coisa muito valiosa, cara, e tal, né? Então, não é porque você tem uma ou duas fontes que talvez sugiram isso que os caras são. Porque se você lê as fontes mesmo, as batalhas, você vê os espartanos com medo, cara, correndo. Você vai para Tucídides também, eles com medo, fugindo, baixando os escudos. Sim. Não ganharam mais batalhas do que perderam. Então, você tem muita fama que foi criada dentro desse contexto aí. E aí é isso que eu alerto a galera nos filmes, né? Nos vídeos, assim. Galera, ó, a realidade é muito mais dolorosa. A realidade tende a ser decepcionante, né? Tende. Nossa, eu lembro que quando eu li o... Já dizia o Thanos, né? Quando eu li a trilogia das Crônicas Arturianas, do Bernard Cornwell, a hora que chegou na primeira parede de escudos, eu falei, é agora que a gente vai ver. E aí ele fala, cara, que foram 2 dias para começar algum movimento. Formaram a parede, parou. Aí o pessoal levantou o acampamento, dormiu, acordou. Falei, cara, cadê o negócio ali? Exato, cara. Que desanimador. Mas assim, tudo bem que na ficção ele ainda consegue deixar um tchan, porque os personagens estão conversando, você vai sentindo a tensão. Mas imagina ali, pô, a gente vai brigar com o seu pessoal. Nós vamos brigar alguma hora, nós vamos brigar. Mas, cara, imagina 2 dias pra gente começar um a espetar o outro. Ó, tipo, você tá aqui, aí vai um pouquinho, aí mais um pouquinho, aí mais um pouquinho. É 2 dias, cara. A adrenalina que o cara chegou já tá... Que saco. Cara. Vamos espetar logo aí, cara. Isso aí, era lento, a batalha era lenta e tal. Os espartanos, tem um escritor chamado Pausanias, do século I. O cara diz que os espartanos foram os primeiros gregos a pagar para ganhar guerras. Pay to win, cara. Muito inteligente. Os primeiros a subornar. E ele diz que era um crime isso. Foram os primeiros a cometer esse crime. Alexandre o Grande, outra passagem fantástica. Alexandre o Grande na Batalha de Megalópolis. Ele estava na Índia e um outro general dele estava lutando lá contra Esparta. Aí, quando ele recebeu o aviso de que estava indo bem, que eles estavam indo bem contra os espartanos lá, ele só disse o seguinte, batalha de ratos. Tipo assim, chamou os espartanos de ratos. Então, cara, se você pegar o contexto geral do que era Esparta, analisar os escritos mesmo e entrelaçar eles ao longo dos séculos, você vê uma cidade muito mais frágil. Não significa que eles não eram bons guerreiros. Não é esse o ponto. Eles eram bons guerreiros, sim, é claro. Mas eram humanos. E eram tão bons guerreiros quanto qualquer outro povo importante da Grécia. Tipo Atenas, Macedônia, Tebas, entendeu? Então, você não tem evidência clara nenhuma histórica, né, sincrônica. Se você analisar todos os séculos aí principais de Esparta, você não vê nada demais mesmo. Só que criou essa áurea, né?